Paz, igreja. Bom dia a todos. Você que nos visita, você que está conosco aqui, você é muito bem-vindo. E tenha uma convicção no seu coração que da mesma comida que nós vamos comer, você também está convidado a comer. Então, para nós é uma honra, você que está aqui nos visitando, recebê-lo. Espero que você volte mais vezes e que você se sinta em casa no dia de hoje, nesse domingo tão gostoso. Após essas canções, né? Que linda essa canção, irmãos. Essa canção, ela vai se tornar uma realidade muito breve. Quando eu ouvi essa canção, o Senhor falava para mim, né? Que alguns homens Ele tomou para si, né? Enoque foi um homem que Deus tomou para si. E aí o Senhor fala aqui para mim que breve Ele tomará a gente para Ele. E a gente vai ver toda a glória e resplendor. Tudo será revelado. Tudo que você não entende hoje, tudo que para você é limitação, será claro como a luz do dia. Palpável como qualquer coisa que se toca material. E esse dia está próximo, irmãos. Muito próximo. Cantar esse cântico e pensar nele move o meu coração de alegria, toca o meu íntimo. Porque é uma das verdades que a gente pode todos os dias cantar, para trazer vida sobre as nossas vidas. Bom, a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, ela é uma palavra assim que tem muito a ver com o que nós vivemos hoje nos dias. A gente vive um país bem difícil, né? Aliás, eu diria que o mundo está bem passando por momentos difíceis, né? E esse momento em que o país vive já vem se arrastando, salvo algum engano da minha parte, desde 2014, 15, final 14, início de 15, que é a crise. A crise no país. Então, são dias difíceis que estamos vivendo. Dias difíceis que chegou para esse país e, como eu disse, de uma certa forma, para o mundo. E o tema da palavra de hoje é crise, a melhor hora para acontecer um milagre. Não existe um melhor momento para você viver um milagre de Deus que não seja um momento de crise, um momento de dificuldade, um momento de conflito. E quando a gente para pensar, hoje, como ouvimos domingo passado, quantos cristãos estão em crise com a sua identidade? Não conseguem entender que são filhos, não conseguem entender o amor do Pai. Essa crise que gera em você tem ofuscado a grandeza de Deus. Só que o nosso Deus, Ele está acima de qualquer crise. Na verdade, Ele nem em crise está. Tudo está sob o controle dEle. Até esse caos que você vive, até o caos que nós vivemos. Então, eu queria te dizer, se você está passando por alguma crise, você é um forte candidato para experimentar um milagre de Deus. Deus, Ele age em nós nesses momentos difíceis, nesse momento de grande luta. E aí a crise pode ser o seu casamento, pode ser a sua família, pode ser o seu emprego, pode ser o filho. Eu não sei qual é o tipo de crise. A sua crise pode ser a sua identidade de liderança. Aliás, Deus tem falado muito ao meu coração de cansaço. Eu estava comentando com a pastora Marta aqui embaixo hoje. A gente se cumprimentou, ela perguntou se está bem. Eu falei, estou bem, mas eu estou cansado. E a gente começou a dialogar um pouco. Nós vivemos num mundo cansativo. Esse estado de São Paulo é muito cansativo. Irmão, você sai de casa, você gasta um tempo no trânsito, um tempo no farol, um tempo para tudo quanto é lugar, você já chega cansado. Então, de certa forma, a esfera natural desse estado, ela te cansa. Mas há uma esfera espiritual que pode fazer renovar as suas forças. E é sobre essa esfera, sobre esse momento que eu quero meditar com você. Irmãos, não deixe a crise pessoal que você está passando, de avançar, de crescer, de frutificar, te parar. Não deixe a crise que está te cercando do país determinar o rumo da sua vida, determinar as suas decisões e as suas ações. Isso não pode ser, irmão, e nem deve ser o nosso norteador. Porque eu vou te dizer uma verdade, a crise está para todos.
Todos estão debaixo da crise. Você não é o único, você não é a única. Todos nós estamos debaixo de uma crise. De certa forma, o país está em crise. Crise moral, crise política, crise ética. Então, nós estamos inseridos num contexto de tremenda crise. Agora, eu e você precisamos refletir sobre isso. E algumas pessoas, durante a crise, e passar por ela, saem mais fortes. Outras saem mais fracas. Mas por que, André? Por que algumas pessoas saem mais fortes, outras saem mais fracas? Depende de como você enfrenta a crise. Depende em quem você confia na crise. Depende de onde você se alimenta na crise. Depende de quem você ouve na crise. Se eu ficar ouvindo a mídia, se eu ficar ouvindo as notícias, se eu ficar olhando para mim mesmo, certamente eu vou sair mais fraco. Eu vou simplesmente chorar, simplesmente murmurar. Sabe, irmãos, o alfabeto chinês, ele não tem letras como o nosso. Ele é composto por símbolos. E o que é engraçado e ao mesmo tempo dinâmico e que Deus quer despertar a mim e a você nesse momento, é que a palavra crise no alfabeto chinês é um símbolo de perigo e oportunidade. Então a crise, irmão, que você está vivendo, ela é um perigo, mas é uma oportunidade de você ver o milagre de Deus, de você ver a glória de Deus. Como nós reagimos durante a crise? Irá determinar como serão os nossos próximos dias. Seremos fortes ou enfraqueceremos? Existe uma frase que é muito comum no mundo corporativo, com as pessoas. No momento de crise, crie. No momento de crise, crie. Eu quero usar uma outra frase. No momento de crise, confie. Mas confiar em quem? Em você? Confiar em quem? No seu vizinho? Confiar em quem? No governo? Confiar em quem? No Senhor. No Deus Todo-Poderoso. Nós cantamos vários cânticos aqui, irmãos, que vêm muito de encontro com o que nós estamos ouvindo agora, nesse compartilhar. Se Deus comigo está, ninguém me impedirá. Até onde essas palavras saem da sua boca como verdade no seu coração? Ou você está cantando de forma automática, sem pensar, sem refletir, sem acreditar verdadeiramente? Eu e você precisamos falar coisas que vêm do coração. E se ainda não está no coração, fale alto para que o seu ouvido ouça e internalize no seu coração. Todo músico, eu me aposentei como músico, mas em breve eu voltarei. Ele não consegue tocar se ele não ouve. Se ele não ouve. Então, algumas coisas, irmãos, eu quero te falar porque eu grito. Porque eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir o que está saindo da minha boca para entrar novamente e ficar no meu coração. Então, eu não estou dizendo que você tem que fazer a mesma coisa que eu, não. Mas fale, para que você ouça. Se você não ouvir o que você está falando, o cérebro não vai pensar isso, não vai estar dentro de você. Então, confie no Senhor. Confie, não crie nada no momento de crise, mas confie nele. Todos nós passamos por momentos difíceis. Se você olhar a Bíblia, você vai ver vários personagens com momentos difíceis, que passaram crises que com certeza eu e você não passamos ainda. E eu queria ler um texto para a gente emergir na palavra do Senhor. Está em 2 Reis 4:1. Capítulo 4, versículo 1 a 7. 2 Reis, é um texto muito conhecido. Nós já ouvimos muitas palavras a respeito desse texto. Mais uma vez, uma viúva no contexto. E está aí o texto. Vamos ler, né? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai,
Pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Olha a ordem. Então, entra e fecha a porta sobre ti e os teus filhos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vive do resto. Você acredita que isso é a palavra de Deus? Isso é uma verdade? Você crê que isso é uma verdade mesmo? Isso aconteceu há muito tempo. Mas você crê que isso é uma verdade? Eu também creio. E se nós cremos juntos, se nós cremos que isso é uma verdade, essa palavra tem que tornar-se para mim e para você, rema, dentro de nós, internalizada, como não um conto ou como uma história narrada, mas como um fato e uma realidade na vida de uma mulher que chegou diante de um profeta. Com base nesse texto, eu quero meditar sobre alguns pontos. O primeiro ponto é que os problemas são os meios que Deus usa para crescermos. Note que no versículo 1, ela chega a um discípulo dos profetas e foi falar com quem? Com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor e está querendo levar meus 2 filhos como escrava. Eu quero te falar que a crise dessa mulher não começou quando o marido morreu, e nem começou quando os credores vieram tomar o filho dela. Na verdade, sem ela perceber, a crise já estava instalada antes disso acontecer. O marido dela estava devendo. O marido dela estava devendo para muitas pessoas. A Bíblia não fala qual é o motivo. Se ele era um mau administrador, era um servo de Deus. Isso a Bíblia fala. Mas note que como servo de Deus, se você não tiver uma boa administração, você vai se enrolar e vai enrolar a sua família. Percebe? A Bíblia faz questão de destacar. Era um servo de Deus, mas, por algum motivo, ele se enrolou e ele deixou a mulher com os filhos, com todas as suas dívidas. A herança dele para aquela mulher foi as dívidas. Então, para ela não acordou durante esse tempo. Ela não percebeu que a crise estava instalada. Ela não percebeu que o marido dela estava endividado, enrolado. E se percebeu, ficou na zona de conforto. Não se mexeu. E aí, em que momento que ela foi fazer isso? Quando os credores tomaram o filho. Então, para ela, a crise começou ali, mas eu quero dizer que a crise não começou ali, a crise estava antes. Quantos de nós estamos vivendo momentos, marido, esposa, filho com pai, e assim acontece, que você não percebe a crise instalada e só vai perceber lá na frente, quando a água sobe acima do pescoço. E por que essa mulher cresceu durante esse problema? Porque aí agora ela não tinha marido. Agora ela não tinha marido. Então, ela teve que sair da zona de conforto. Ela teve que se mexer. Ela teve que ir buscar o profeta. Ela teve que buscar um recurso, alguém, para resolver aquele problema, aquele impasse que ela estava vivendo. Ela poderia ter feito isso antes. Ela poderia ter feito isso antes do marido morrer. Mas, infelizmente, ela não percebeu. Ela foi fazer isso nesse momento. Então, ela percebe, ela deixa de ser a sustentadora, a sustentada, e passa a ser a sustentadora. Agora, espera aí, meu marido morreu, quem vai sustentar a casa sou eu. Sabe, irmãos, não há nenhuma crise de você ter uma esposa, ela trabalhar ou ela não trabalhar. Eu acho que crise não há nenhum preconceito. Naturalmente que se a esposa pode ficar em casa e é algo sobre a ordem de Deus, isso é maravilhoso. Mas se você tem e precisa ajudar o seu marido, por que não ajudar? Por que não estar com ele? O que não pode inverter é os papéis.
O que não pode inverter é a questão de a mulher sair para trabalhar e ela virar o homem da casa no sentido de comandar, tomar as decisões, ela literalmente vestir as calças e ele colocar a saia. Isso não é algo que deve acontecer. Então, se você, mulher, está passando por uma crise financeira no seu casamento, com o seu marido, o Senhor fala com você hoje, abre os seus ouvidos, é tempo de crescer. Essa situação vai trazer um crescimento para essa mulher que nós vamos perceber aqui. Ela percebeu a crise quando foram tomar os filhos. Então, o primeiro ponto, eu cresço, eu deixo de ser menino, eu deixo de ser bebê, eu deixo de falar, não, a conta do meu marido é uma, a minha conta é outra. Estamos juntos. Irmã, irmão, conta individual. Aqui, ó. Tem conta individual? Não tem. Morreu? Assume a dívida. Para com essa besteira. Casamento, somos dois, uma só carne e fica... Não, é o meu salário, é o seu salário. Tá bom. Espero que não aconteça o que aconteceu com essa viúva. Porque não estou dizendo que era o contexto dela, mas ela herdou as dívidas dele. Precisamos abrir, precisamos crescer. Deus permite algumas situações que nos cercam para um crescimento. Então, o primeiro ponto, os problemas são os meios que Deus usa para a gente crescer, a gente deixar de ser menino, deixar de ficar chorando, reclamando e olhar para ver. Esta pode ser a oportunidade de eu crescer. Esse momento que o país está vivendo é a oportunidade de eu crescer. É a oportunidade de, como alguns dizem, né? No momento de crise você vai chorar e alguns vão vender lenço para você. Você quer ficar comprando lenço ou você quer vender lenço para quem está chorando? Deus está em nós, irmãos. Essa mulher, ela teve que buscar um profeta, ela não falava com Deus, ela não tinha acesso. Eu e você estamos anos-luz em vantagem. Deus reside em mim, reside em você. O Pai está pertinho. Você acha que um pai não olha para o filho, como nós vimos domingo passado? A frase mais emblemática, eu não estava aqui, mas quando eu li o esboço que cravou no meu coração, foi, e eu fiquei imaginando se eu estivesse aqui, ia dar vários gritos. Deus, Ele mostra o seu amor, provando a nós que somos filhos. E eu consigo retribuir para Deus esse amor, me comportando como filho. Se comporte como filho. Percebe aqui, essa mulher chegou lá, foi aonde? Não foi na vizinha, não foi ninguém, foi num profeta. Hoje você tem Deus em você, então vá para Ele. Busque Ele. Temos homens de Deus aqui que pode também ser usado como esse profeta foi usado aqui. Mas você tem um acesso muito mais reto e imediato que aquela mulher não tinha. O segundo ponto é que o milagre depende da nossa entrega. Percebe que, nesse texto que nós lemos, o Eliseu pergunta para ela, como eu posso te ajudar? Tá bom, seu marido morreu, ele era servo aqui, servia a Deus, mas como que eu posso te ajudar? Diga-me, o que você tem na sua casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Para um milagre operar em nossas vidas, Deus precisa de uma coisa, da minha e da sua entrega. Sabe, irmãos, Deus, Ele não é como eu e você, que precisamos de 365 dias, talvez meses, para resolver uma situação. Deus, Ele é autossuficiente. Para Ele resolver a sua situação, é uma ligação que você precisa. Vou usar aqui o testemunho do Sérgio. Para ele ser pai, ele precisava de um espermatozoide. Hoje ele já teve 2 já. Deus deu o bônus. E ele está corajoso, vai para o terceiro aí. Né? Se ele e a Kelly, daqui a alguns anos, mas eles têm coragem e querem. E coragem, nesse sentido, é de entender que Deus, quem está acima de toda crise, acima de toda dificuldade. Então, essa mulher, ela entregou o que ela tinha. Ela falou, eu só tenho essa botija de azeite. Eu só não tenho mais nada aqui. Deus pode tornar o pouco que você tem muito, irmão. Tanto é verdade que Jesus... Ele fez um dos grandes milagres, que foi a multiplicação dos 5 pães e dos poucos peixes, dos 2 peixinhos. Ele alimentou uma multidão, porque alguém entregou os pães e os peixes. O que você tem? Nada. O que você tem na sua casa? Nada.
Tem uma botija lá e um pouco de azeite. O que você tem? Nada. Mas eu tenho a coragem de bater naquela porta de emprego. Nada. Mas eu tenho a coragem de perdoar meu marido hoje e acreditar. Nada. Mas eu tenho a coragem de não desistir da minha célula. Eu tenho a coragem de avançar e crer. De mim não tenho nada hoje a ofertar, mas eu creio que o Senhor pode fazer algo diferente. Ela entregou tudo que ela tinha para aquele profeta. E ela viu que Deus fez grandes coisas. Sabe, tem pessoas que têm muito e vivem pouco milagre, porque não entrega nada para Deus. Agora, tem pessoas que têm pouco e vivem muitos milagres, porque entrega tudo para Deus. Algumas pessoas se olham e falam, nossa, esse irmão vive tanto milagre, ele tem, nossa, tantas histórias para contar de Deus, porque ele sempre está entregando tudo que ele tem. Ele sempre está colocando na mão do Senhor. É minha última botija, é o último azeite, é a última farinha da panela, da outra viúva, Elias aqui era sempre, né? Eliseu aqui, no caso era Elias lá. Elias também, outro profeta. Quem sustentou ele lá? Nós precisamos perceber que o milagre de Deus depende da minha entrega e da sua entrega. Porque essa entrega, irmão, ela pode ser abundante na minha e na sua vida. Quantas vezes você deixa de dizimar, deixa de ofertar, porque você diz, é o único R$1 que eu tenho, é o único dinheiro que eu tenho para pagar a conta de água e luz. Vive pouco milagre. Vai viver pouco milagre. Por quê? Porque você não tem experiência de entregar e no outro dia ver alguém te ofertar, ou de te olhar a sua conta e ter um dinheiro lá. Por isso que a gente vive em crise, irmãos. Porque, na verdade, o milagre de Deus na nossa vida não acontece porque eu, às vezes, não entrego. Terceiro ponto, Deus usa as pessoas para nos abençoar. Então disse Eliseu, vai pedir emprestado as vasilhas a todos os vizinhos. Como que é o seu relacionamento com o seu vizinho? Imagina se essa mulher era uma mulher complicada, chata, rancorosa, fofoqueira. Ela não ia ganhar uma botija, né? Porque a ordem foi, vai lá nos seus vizinhos, busca dele, procura com ele, procura lá nas redondezas. Irmão, tenha paz com todos. Romanos 12, 18, o apóstolo Paulo diz, se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Tenha um bom relacionamento com o seu irmão da igreja, com o seu vizinho, com a pessoa do seu trabalho. Construa bons relacionamentos, porque Deus usa as pessoas. E não só usa quem é da igreja, não. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. E ter bons relacionamentos leva a dar bom testemunho de um cristão. De alguém que carrega a presença de Deus, de alguém que não vive mais para si, mas vive para Deus. Então, tenha bons relacionamentos. Esse momento é o momento em que Deus quebra a crista de muita gente. É o momento que Deus quebra a crista de muito orgulhoso, muitas pessoas independentes. Não vou pedir nada para ninguém. Não. Não peço nada para ninguém. Deus vai fazer vir do céu, cair no chão aqui agora e eu vou colher. Ele pode fazer isso. Mas aqui a ordem qual foi? Vai nos seus vizinhos. O que seu vizinho acha de você? Se fosse você, o que você receberia do seu vizinho? Nós precisamos entender isso. Eu, irmãos, quando eu fui me casar, eu entrei numa crise, porque eu e a Bia, Deus foi tão maravilhoso, nós namoramos, noivamos e casamos em 1 ano. Não era porque a gente estava com pressa, não. Eu tinha tanta convicção do que Deus tinha para mim com essa mulher. E se hoje eu sou alguém abençoado, é graças à obediência dela, à submissão dela, o silêncio dela que muitas vezes me toca, mas as palavras delas que muitas vezes me cura. Eu sou um homem privilegiado pela esposa que eu tenho. E nós, para casar, faltando 4 meses para o nosso casamento, a gente estava naquela crise, eu não tinha casa. Eu tinha um dinheiro, ela tinha outro, dava para dar uma entrada no apartamento, mas eu não queria morar em apartamento. Não queria morar em casa, vivia a vida inteira em casa.
E aí um dia, como ela é uma mulher de Deus, chegou para mim e falou assim, André, Deus falou comigo para a gente pegar a casa da sua mãe. E detalhe, minha mãe tem algumas casas alugadas, e essa casa fica embaixo da casa dela, e morava um homem lá, um homem saudável, não tinha nada. E um pouquinho antes de ela falar isso para mim, esse homem morreu. Ele morava sozinho, ele morreu. Morreu do nada. E aí a casa ficou vazia. E aí ela falou para mim, Deus falou comigo para a gente pegar a casa da sua mãe. Eu falei, não, Bia, eu não quero. Não quero pegar a casa da minha mãe, porque minha irmã mais velha já casou, quando casou a primeira vez, ela morou lá, foi um inferno, ela ficava brigando com o marido dela, e aí eles se separaram. Eu lembro que quando nós estávamos lá em cima, começava a confusão, todo mundo descia, era um caos, vai se intrometer, eu não quero, não quero. Eu falei assim, André, vamos orar. Deus falou comigo. Eu falei, tá bom. Se Deus falou com você, olha que orelhudo, né? Até sexta-feira, minha mãe vai vir e vai me procurar para falar para eu alugar a casa dela e pegar a casa dela. E detalhe, minha mãe, eu cresci, depois que minha irmã se separou, ela falando assim, eu não quero ninguém morando perto de mim mais, nunca mais. Eu dou uma casa longe, mas eu não quero mais ninguém morando. Então, aquilo estava dentro do meu coração. Então, eu tinha um orgulho e, ao mesmo tempo, tinha uma rejeição. Conclusão. O que aconteceu? Uma sexta-feira, eu assistindo televisão em casa, minha mãe no sofá, minha irmã no outro. A minha mãe falou, André, você não quer alugar a casa, não? Eu falei, Jesus. Eu falei, você está falando sério? Aí ela falou assim, estou falando sério. Aí eu peguei e falei assim... Aí minha outra irmã, que era solteira na época, falou, não, mãe, ele vai alugar a casa dele, porque você viu como foi a Silvia, que é a mais velha, tal, vai alugar a casa dele e vai dar um jeito. Eu falei assim, puxa vida. Eu falei, mãe, Deus vai me dar um jeito. Aí eu falei com a Bia, falei, aconteceu isso, isso, isso. Eu falei, Deus falou, então vai acontecer. Eu falei, não, mas teve esse outro diálogo aqui que minha irmã já falou não, tal. Eu falei, não, mas Deus falou. Eu falei, então, ela vai falar de novo isso a semana que vem. Qual é a sua dúvida, irmão? O que você acha que aconteceu? Na outra semana, na quarta-feira, sentado no sofá, assistindo televisão. E aí, você vai alugar a casa ou não vai? Aí eu falei assim, você está falando sério mesmo? Tô. Eu falei, então, eu vou alugar a casa. Deus quebrou a crista. Deus usa as pessoas para nos abençoar. Deus vai usar a pessoa do seu lado. Nós mistificamos demais o Evangelho, achar que sempre vai vir algo sobrenatural do céu e cair no seu colo. Pode acontecer? Pode. É maravilhoso ver isso acontecer. Mas Deus usa aquele simples do seu lado. Deus trabalha no nosso coração, sabe? Alguém vai ofertar na sua vida, vai oferecer algo. Não, fica todo constrangido. Aí Deus quebra no meio aí. É isso que Deus faz, irmãos. Deus mata 2 coelhos com uma paulada só. Essa mulher estava lá, toda a dificuldade dela aí, e aí ele pega e trata a situação, começa a usar quem? Os vizinhos, vai lá e procura seus vizinhos. Procura ele, é eles que vão. O profeta Eliseu não chegou, orou e, bum, a coisa aconteceu. Não, procura seu vizinho. Sai recolhendo aí a botija. Deus trata o nosso orgulho e a nossa independência. Deus nos fez, queira você ou não, para viver em comunidade. E por isso você está na comunidade dos discípulos. Aleluia. Então, viva em comunidade, tenha bons relacionamentos, construa bons relacionamentos, porque você pode precisar de alguém do seu lado, como essa viúva precisou. 4º ponto, o tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da nossa fé e obediência. Mas peça muitas vasilhas. O tamanho daquela mulher, do milagre dela, dependia do tamanho da fé. Se ela fosse pedisse 10, eram 10 botijas. Mas a ordem foi, peça muita. Peça muita, muito, peça muito. O muito não fala de quanto numericamente, mas significa que é muito. Então, Deus ele simplesmente entrega a bênção àquela família e resolve a crise? Não. Ele fala, vai lá, pede lá, mas pede bastante. O recado era muitas vasilhas. Ao fazer isso, Deus queria provar a fé da viúva. Ele queria saber se realmente
ela acreditava que o número de vasilhas seria proporcional ao tamanho do milagre a ser realizado. O Senhor promete derramar bênçãos sem medida sobre a sua igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Desde 2000, final de 14 a início de 15, instalou-se uma crise financeira, política, ética, moral nesse país. E talvez outras pessoas estão vivendo crises maiores que essa ainda, inseridos nessa, e as crises particulares, casamento, família, emprego, saio do emprego, volto para o emprego, caso, não caso, separa. Essa crise tem que se acabar do seu coração. Ei, separar? Espera aí. Isso não pode ser uma opção na sua vida, casado. Se isso for uma opção, você sempre vai buscar lá, sabe? Aquela pergunta que tem A, B, C. Se ela for uma das alternativas, você vai buscar ela. Risca das suas alternativas a separação. Porque ela não vai ser a solução dos problemas. Então, essa mulher, ela viu ali o tamanho do milagre dela de acordo com as botijas que ela pegou. E ela obedeceu, porque a ordem foi pegar muitas botijas. E aí nós vamos ver outros textos. Pedro pescou a noite inteira, cansado, volta para a praia, encontra Jesus. E aí Jesus, meio que na minha versão, e aí nada, né? Tá difícil hoje o mar, né? Mas vai lá, vai de novo lá e joga a rede. Ele foi, ele obedeceu, ele teve fé. Ele percebeu que o tamanho do milagre dele ia ser depender daquela atitude dele. Ele foi lá e jogou de novo a rede. E o que aconteceu? O barco quase afunda de tanto peixe. Aquela viúva de Sarepta estava lá para morrer com o filho. E aí o profeta dá ordem, vai lá, faz primeiro para mim, depois você vai comer. Entregou tudo, confiou no tamanho do milagre do Senhor, e experimentou, porque não secou mais a farinha da panela dela. Aí passa alguns dias, o filho morre. Ah, tá vendo? Olha, você veio aqui, meu filho, o que eu tenho com você? Meu filho morreu. Ela falando para o profeta. O profeta vai lá, ora para Deus, mede o menino, toma ele no braço, leva para o quarto dele, mede o menino, deita o menino 3 vezes, ressuscitou. Sabe, irmão, tem algumas situações que acontecem na minha e na sua vida que são para mexer com a gente, para trabalhar no seu coração. Tem pessoas aqui que estão falando assim, eu queria tanto fazer a obra, queria tanto fazer mais a obra, aí você perde o emprego, eu perdi o emprego. Ué, Deus está abrindo o seu caminho para você fazer o que você precisa fazer. Você está reclamando. Percebe? Busque no Senhor. Não espere poucas coisas de um Deus tão grande. O tamanho da fé daquela mulher ia determinar o tamanho do milagre que ela ia receber. O 5º ponto. A fonte do milagre é inesgotável. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos teus filhos, traga-me mais. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. O que acabou? Foi o azeite ou foi a botija? A botija. Porque o azeite não ia acabar. O azeite, a fonte nunca acaba. A fonte do Senhor é inesgotável, irmão. O que pode acabar é o seu recurso. A botija fala do recurso humano, do recurso limitado humano. Mas o azeite parou porque a botija acabou, não foi o azeite que acabou. Em nenhum momento o azeite ia secar se tivesse mais botijas. Eu e você precisamos entender que a fonte do Senhor ela é ilimitada. E você fica, puxa, o ano de 2018 acabou e minha vida não foi tão boa. Sabe, eu não quero falar algo aqui como um jargão ou para mexer com a sua emoção, não. Mas normalmente no final de ano você vai ouvir o que eu falei, o que eu vou falar aqui. Mas eu quero falar com base na palavra de Deus, com base, não que quem já falou não falou com base, não, mas para te acordar. Ei, o mês de dezembro pode ser o dia do seu milagre. Ah, mas está acabando 365 dias. Deus precisa de 365 dias para fazer o que precisa fazer na sua vida? Não precisa, irmão.
Deus não precisa, só precisa de nós tomarmos essas atitudes que essa viúva tomou aqui. Não limite Deus, não coloque Deus na sua caixinha de limitação, porque Ele não vai caber. E como Ele não cabe, Ele não entra, e Ele não entrando, não acontece nada. Então pare de pensar nisso. Tome um posicionamento e continue acreditando. Puxa, até o dia 30 pode acontecer algo. Até o dia 31 pode acontecer algo. É uma ligação que você precisa. É um posicionamento do vizinho, do amigo, não sei qual é a sua crise pessoal. É uma decisão que você toma no seu coração, no seu casamento, que vai resolver a sua vida. Não é o que eu estou falando, não é o que o seu líder vai falar. Porque nós podemos falar muitas coisas. Se você não se posicionar, se você não se decidir, não adianta. Ah, está difícil liderar. Estou cansado de liderar. Irmão, o evangelho, o fardo é leve, o jugo é suave. E assim, se está de fato assim, não siga. Converse com o seu discipulador, converse com o seu líder. Porque nós precisamos ter prazer. Prazer em liderar, prazer em estar na célula, prazer em vir a esse culto, aos outros cultos, aos eventos da igreja. Por que prazer? Porque eu estou me relacionando com Cristo, com a noiva dele, com o corpo dele. E o prazer traz coisas como alguns sexólogos dizem que gera endorfina, né, o prazer. Ele gera uma explosão de, eu nem sei dizer exatamente, mas, enfim, é isso que você está pensando. Então, você precisa ter prazer na obra do Senhor. Prazer em estar com Ele, depender dEle. Falar para Ele, Jesus, me ajuda aqui. Sabe, a minha célula, a minha fonte ela é limitada, mas a fonte do Senhor é inesgotável. Então, o Senhor é a fonte, o Senhor pode derramar sobre mim vida, paixão, palavra de conhecimento. E eu posso estar o caco hoje, mas o Senhor pode usar eu do jeito que o Senhor quiser. Usa a irmãzinha lá, usa quem você quiser, mas faz. Faz de novo, faz outra vez, faz mais outra vez. Porque Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, sempre será. Ele continua a mesma coisa, Deus não mudou, não há sombra de variação. Então, se você está cansado, se você está cansada, deixa eu te falar uma coisa. Vai para Jesus, pede para Ele te aliviar, pede para Ele te ajudar. Porque cansaço vai bater para todo mundo. Você vive numa cidade complicada, numa cidade que para você deslocar talvez 10 quilômetros, você gaste meia hora, dependendo do dia, 1 hora, dependendo do caos que está a cidade, como agora caiu o viaduto lá, demora 3, 4 horas. Pare e pense nisso. O Senhor, não fique pensando que Deus vai fazer em cima só do que você pode fazer, porque aquela viúva não podia fazer nada. A primeira coisa que ela falou, eu não tenho nada. Ah, mas peraí, tem uma vasilha lá. E aí ela viu que a fonte não parava. A fonte, ela jorrava sempre. E ela, desesperada para o filho, e aí, traz a próxima. Falou, acabou. Na hora que ele falou isso, secou. Senão, aquela fonte não ia parar. 6º e último ponto. No milagre, existe a nossa parte e a parte de Deus. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse, vá, vende o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Deus fez algo na vida daquela mulher. Ela foi para o profeta. Só que o que ela teve que fazer? Ela teve que vender. Ou o profeta que foi vender? Ela que foi vender. Você acha, irmão, que Deus vai fazer tudo? Pedro teve que voltar lá e pescar. É você quem vai ter que fazer algumas coisas mesmo. É eu e você que temos que ter uma atitude. Porque se nós ficarmos parados ali, Deus derramou a bênção e está aqui. Puxa, o que eu vou fazer com esse monte de azeite agora? Vou passar nos móveis de casa, lustrar móveis. Por quê? Eu vou fazer o quê? Para comida tem de sobra até. O que eu vou fazer? Vou passar azeite na mesa da cozinha, no armário, jogar na porta da cozinha que está fazendo ranger lá, o barulho. Não, mas vai lá e vende. Irmão, você e eu temos que tomar atitude. Você que vai vender. É você quem vai fazer.
Se eu e você não nos posicionarmos, nós não vamos ver o milagre estrondoso do Senhor. Quem abriu o mar foi Moisés, mas ele teve que bater no mar lá, teve que colocar lá o cajado. E quando ele questiona Deus, Deus fala, e aí, você está olhando para mim o quê? Vai lá, põe o cajado aí na água. Deus, ele age com a gente em parceria. Sabe o pai que vê um filho começando a andar, e aí você fica incentivando ele, e aí na hora que ele começa a dar os primeiros passos, você segura, mas você solta, e o seu maior prazer é deixar ele solto para ele andar? É esse o prazer de Deus, porque se ele fizer tudo, que bando de gente mimada nós vamos ser? Fraca. Alguns gigantes é você que vai ter que enfrentar. Não é o vizinho, não. Percebe no texto que quando nós lemos, a ordem do profeta vai para a tua casa, você e seus filhos lá, tranca a porta. Isso fala de você, guerras pessoais suas, você e sua família. Para de ficar contando sua vida para todo mundo aí. Se tranca lá no seu quarto, é você e sua família. Tem coisas que não vai estar o pastor, não vai estar o discipulador, é você e sua família, porque como você vai experimentar um milagre? Como que você vai viver? Você precisa ter algumas atitudes na sua vida. E às vezes parece que nós, quem lidera, o pastor, parece os santos milagroso. Você acha que se a visita do seu discipulador ou do seu líder na sua casa vai resolver seu problema? Irmão, quem resolve o problema da gente é Jesus, e ele já resolveu tudo isso há 2000 anos atrás. Se comporte como filho. Vai para o braço do pai. Fala, pai, está aqui, está um caos na minha família. Está difícil, mas o Senhor pode me ajudar. Teve lutas que eu tive que passar que não teve ninguém ao meu lado, não. E não foi porque as pessoas deixaram de me amar, não. Porque eu percebi que eu tinha que crescer naquilo. E aí Deus trabalhou no individual. Quem poderia ir não pôde, teve que trabalhar. O outro carro quebrou. Deus faz tudo porque falou, agora é você, filho. É você. O fruto da atitude dela quitou todas as dívidas dela, da família, e livrou os filhos da escravidão. O fruto da sua atitude, irmão, pode salvar o seu casamento, pode abrir a porta de emprego, pode trazer o seu filho de volta para a casa do pai, pode mudar o seu vizinho, pode fazer grandes coisas através do fruto da sua atitude. Todos nós vivemos tempos difíceis, mas uns ficam chorando e outros estão vendendo lenço. E você sem dinheiro fica comprando lenço, gastando mais do que pode. Por quê? Porque não se posiciona no meio da crise, não se posiciona diante de um Deus que pode fazer tudo. Essa palavra é verdade, irmãos? Isso aconteceu? Você acredita nisso? Então você tem que se posicionar da mesma forma que essa viúva se posicionou. Se nós nos posicionarmos dessa forma, grandes coisas vão acontecer. O fato dela ter fé ali e obedecer, irmãos, isso muda o norte de qualquer um. A obediência é uma chave na minha e na sua vida. E ela obedeceu. Ela confiou. Então, ela cresceu com Deus em meio às crises. Ela percebeu que o milagre dela dependia do tamanho da fé que ela tinha ali. Ela entendeu que as pessoas podem ser usadas por Deus para abençoar a vida dela. E ela viu que a fonte do milagre é inesgotável. Por fim, ela fez a parte dela, porque o milagre aconteceu. Mas ela que teve que vender as botijas. Foi ela que teve que virou empresária. Olha aí. A viúva do azeite. Quer comprar azeite? Vai na casa da viúva. E o azeite top, né? Não é o azeite amassado ali, né? O azeite violento. É, irmão. Você pode ser violento também. Eu posso ser violento. Nós estamos na iminência de explodir como igreja. O que nós estamos entregando? Como você está abraçado nesse projeto, que não é meu, nem do pastor Rodrigo, nem do Bauer, nem dos discipuladores, nem do presbitério, nem do pastor Jonas, nem da pastora Marta.
mas é de Deus. Nós vamos crescer, nós vamos avançar. E a crise, falando de Itaquera, eu posso te falar, não começou agora. Há mais de 5 anos tem um grupo que a gente ora, que a gente está lá acreditando. Tem alguns valentes que estão aqui com a gente. Muita gente veio e foi embora. Antes disso, já tinha outros homens orando. O Luiz e a Ruth, que não estão aqui hoje, já o desejo deles era ter uma igreja lá. Quem determina as coisas é Deus. É Ele quem faz acontecer. Você acha que se não aconteceu até hoje, é por causa do pastor Rodrigo, do pastor Jonas, por minha causa? Não. Operando Deus, quem pode impedir? Mas Deus trabalha na minha e na sua vida com processos. Ele trabalha na minha e na sua vida, transformando, trazendo crescimento, como Ele fez com essa viúva. Nenhum homem pode reter o agir de Deus, nenhum homem pode impedir, paralisar. Eu não sou líder, eu não sou pastor ainda. Não, eu não sou porque Deus está me alinhando em algumas coisas. O que Ele fez com Moisés? 80 anos tratando Moisés, para depois ir libertar o povo. O que Ele fez com Davi? Você é rei, está ungido, mas vai lá cuidar das ovelhas ainda. O cara foi ungido rei e voltou a cuidar das ovelhas, para depois de anos e anos ele ocupar o trono. E que processo que foi com Davi, fugir do rei. Noé, quantos anos Deus trabalhando Noé por causa do dilúvio? E na minha e na sua vida, Deus vai ficar trabalhando quanto tempo? Porque esses homens viviam muito mais do que eu e você. Os tempos de hoje, os dias de hoje, o cara que chegar com 80, ele se dê por vitorioso. Hoje Deus não tem mais 80 anos para tratar, então Deus tenha que talvez encurtar algumas coisas e pôr mais pressão, mais rápido. Por isso que a pressão às vezes vem mais forte. Então, se você está passando por uma crise muito difícil, deixa o Senhor agir na sua vida. Deixa o Senhor trabalhar. E você vai desfrutar, você vai parar de ficar chorando e vai entender como essa viúva entendeu. Esse relato bíblico, irmão, ensina para nós que tempos de crise a gente tem que bater na porta certa. Essa mulher não foi ninguém diferente que não fosse o profeta. Agora eu vou te falar, se ela fosse eu e você, ela poderia ir depois no profeta, mas antes ela tinha ido em Deus, ela mesma, porque ela tinha acesso. Se ela fosse eu e você hoje,